amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula é aula 12. O que a gente vai estudar? De olho na tela. Orações subordinadas substantivas. Essa é a classificação e a função. E você sabe quando a oração é substantiva? Amadinho, de olho aqui e vamos acompanhar cada passo. Período composto por subordinação. Você sabe que o período composto, né, subordinação, é aquela que tem uma oração principal e a outra vai fazer a função sintática dela, tá certo? E ela sozinha não vai poder dar, ela é uma oração, um período subordinado, ou seja, dependente do outro, beleza? Para esclarecer melhor, vamos aqui, ó. É o período em que as orações mantêm uma relação de dependência entre elas. Essa dependência é sintática e semântica. Então, relação de sentido e relação que vai ter função relacionada à outra. Que função é essa? Às vezes, o período composto por subordinação, ela pode dar aquela questão de uma dependência de advérbio, de uma dependência de adjetivo, de uma dependência de nome. E assim por diante, tá certo? Noto que vocês estão mais esforçados. Aí você fala, noto. Não fica precisando de algo, de algum complemento? Sim, amadinho, tanto que está aqui, que vocês estão mais esforçados. Então, essa parte aqui que você está vendo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês, presta atenção, amadinho. Essa partezinha aqui está completando o sentido dessa primeira oração, que é a oração principal. Esta outra aqui, eu vou chamar de oração subordinada, tá bom? De oração subordinada, tá certo? Ela que vai fazer a relação de dependência. Para ficar completa, é necessário que vocês estão mais esforçados, está completando o sentido da primeira oração, que é a oração principal, noto. O homem que trabalha é útil à sociedade. Olha só, o homem que trabalha, a oração principal que é o quê? O homem que trabalha é útil à sociedade. Então, que trabalha aí é a oração principal. Tá bom? Saímos depois que a noite caiu. Qual é a oração principal? Ó, saímos. Depois que a noite saiu é a oração subordinada. Então, a oração principal aqui é o homem que trabalha é útil à sociedade e a oração subordinada é que trabalha. Tá certo? Certo, professora. Então, vamos lá. As orações subordinadas são classificadas de acordo com a função que desempenham em relação à oração principal. Tá? Que essa oração principal pode representar o quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vamos lá. Vamos ver aqui as orações subordinadas substantivas. Eu tenho as orações subordinadas substantivas. Vai ter função de quê? De sujeito. Vai ter função de quê? De objeto, direto ou objeto indireto. Vai ter função de complemento nominal, de predicativo do sujeito e aposto. Não esquecendo que, para acompanhar essa questão, para fazer a ligação entre as duas, vai usar uma conjunção integrante. Que conjunção é essa? Veja bem aqui, ó. É sempre iniciada por uma conjunção integrante. O que ou o se. Tá certo? Vamos lá. Classificações das orações subordinadas substantivas. É quando ela tiver ou for, ok, a função de sujeito,
será chamada de subjetiva. Como assim, amadinha? Presta atenção aqui neste caso, no exemplo. É necessário que se case. Aqui está no período composto. Por que está no período composto? Porque eu tenho a oração principal e a oração subordinada. Esse que se case está funcionando como sujeito da oração principal, que é necessário. Se eu transformá-la em oração em período simples, é necessário seu casamento. Então, o casamento aqui, seu casamento é o quê? É o sujeito. Mas eu posso colocar assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. Seu casamento é necessário. Olha só na ordem. Então, aqui, nesse daqui, você tem um período simples. Transformando para no período composto, o que vai ficar? É necessário que se case. Esse quezinho aqui é uma conjunção integrante. Quando a oração tiver função de sujeito, vai ser classificada como subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Belezinha? Continuando aqui para vocês, ó, o macete. Você vai ter verbo de ligação mais o predicativo. Então, o verbo ser aqui é verbo de ligação e aqui é o predicativo do sujeito, que é o PS. Tá bom? No período simples, você sabe que aqui é o sujeito e aqui verbo de ligação mais o PS, porque é necessário estar ligado ao casamento, que é o sujeito. Macete aqui também, ó. É bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Verbo de ligação mais o predicativo, tá bom? Quando aparecer assim, já pode assinalar que é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se é subjetiva, porque está tendo função de sujeito. Próximo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Você vai ter que lembrar, amadinho, lá no período simples, quando que eu tenho um objeto direto? Quando completa o sentido do verbo sem auxílio de preposição. Olha aqui no período composto. Quero. Quero o quê? Que seja feliz. Presta atenção. Ó, essa aqui, o quero, é a oração principal. Que seja feliz está completando o sentido, né, da primeira oração. Se eu colocasse no período simples, quero sua felicidade. Quero o quê? Sua felicidade. Então, aqui eu tenho o objeto direto e aqui eu tenho o verbo transitivo direto, que completou aqui o sentido sem o auxílio de preposição. Se eu tenho o objeto direto, a função de objeto direto, a oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui. Oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Outro macete. Você sabe que o complemento verbal, quando vem auxiliado, né, completo sentido, com auxílio da preposição, já sabe que vai ter a função de objeto direto. Não é mesmo? Ó, tudo depende de quê? De que me esforce. Ó, então aqui eu tenho a oração principal, olha aqui, tenho a preposição, porque o verbo, ó, depender exige um complemento com auxílio de preposição. Então, a preposição vai aparecer antes da conjunção integrante. Do que? Tá certo? Oração subordinada substantiva positiva. A positiva é aquela que vai ser sempre vai explicar, vai esclarecer, tá certo? Ó, coloca uma condição que não me perturbes outra vez. Qual é a condição, ó? Que não me perturbe, ó. Então, aqui é o quê? Aposto. Tá tendo função de aposto, então vai ser oração subordinada substantiva apositiva. Tem função de aposto.
oração subordinada substantiva completiva nominal. Ó, completiva nominal. Já sabe que vai ter nome. É isso aí, amadinho. Vai ser nome, vai completar o sentido do nome. E você vai perceber também que todo complemento nominal, ele vem acompanhado de preposição. Já o complemento verbal pode aparecer ou não com preposição. Tenho esperança de que eles sejam muito felizes. Presta atenção, meus amores. Aqui, ó, oração principal, ó, e você, um macete, esperança e desejoso, é o quê? É nome, né? Nome aqui é substantivo e aqui adjetivo. E olha que vem em seguida, a preposição. Mas a preposição está vindo depois do nome. Esse nome pode ser representado por um advérbio, um adjetivo ou um substantivo. Lá na objetiva indireta, se é indireta, vai vir preposição, mas só que vai fazer o complemento do verbo. Essa que é a diferença da substantiva completiva nominal para a objetiva indireta. Tá bom? Oração subordinada substantiva predicativa. Vai ter função o quê? De predicativo, né? O próprio nome já diz, ó. O fato é que ele não estuda. Qual é a diferença aí? Porque na oração principal vai terminar com o verbo de ligação. Beleza? Quem vem depois sempre do verbo de ligação é o quê? É o predicativo, tá? Então, presta atenção, vem sempre ligada a um verbo de ligação da oração principal. Beleza? Então, por isso que ela é predicativa. As orações subordinadas substantivas que não forem, presta atenção, as orações que não forem iniciadas por conjunção integrante que e se, que são os conectivos, são chamadas de justaposta, pois estão apenas colocadas junto às orações principais. Vamos conhecê-las? Presta atenção aqui, ó. Não apareceu nem o que e o se, ó. Subjetiva, quem tem tudo, quem tudo quer, tudo perde. Viu só? Aqui, ó. Ou melhor, deixa eu fechar aqui que eu fei no lugarzinho errado, amadinho. Tá? Que tá de coordenação. Objetiva direta. Quero saber como saíram daqui. A mesma coisa. Quero saber o quê? Como sair daqui. Então, objetiva direta. Objetiva indireta. Deu-se o prêmio a quantos o mereciam? Olha só. A quem? Deu-se o prêmio a quem? A quantos mereciam? Completiva nominal. Estava receoso de quê? De que o prendesse. Então, receoso é um adjetivo, é um nome. Então, é completiva nominal. Predicativa. Ele era quem menos reclamava. Olha só o verbo de ligação. Então, já sabe que depois é um predicativo. O aluno disse isto. Não trouxe o livro. Tá bom? Essa daqui é a positiva. Belezinha? Então, para fechar aqui, eu tenho justaposta são iniciadas por pronomes indefinidos, por pronomes e advérbios interrogativos. Beleza? É aquele momento que todos estão esperando, que é vamos praticar? Olha só, vamos ao comando da questão, meus queridos. Assinale a alternativa em que se é conjunção integrante. Você sabe que na língua portuguesa o se pode ser pronome, pode ser o quê? Esse se é um pronome, pode ser uma conjunção também. Mas aí, quando ele pronome, ele pode ser função de índice de determinação, pode ser um pronome reflexivo, tá bom? E assim por diante. Então, ele quer saber onde ela tem a função, onde ele tem a função de conjunção integrante. Então, vamos analisar uma a uma. Compram
Compraram-se joias. Será que esse Czinho aí é uma conjunção integrante? Não, amadinho, não é. Não é a letra A. Por quê, amada? Porque aí ele está tendo a função de pronome, o quê? Apassivador. Ou partícula apassivadora. O que é isso, amada? Lembra lá nos tipos de sujeito? Quando a gente estuda que o se, né, neste caso aí, né, ele pode falar assim, joias são compradas. Tá? Então, por isso que essa primeira não é a resposta. Vive-se bem pouco. Vive-se bem com pouco. E aí você tem o quê? Aí você tem um verbo intransitivo. Opa, verbo intransitivo e o se. E o se aqui está tendo função de quê? De índice de indeterminação do sujeito. Que você sabe que o se, quando ele é índice de indeterminação, ele vai ter a função de determinar o sujeito. Ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Então, o verbo intransitivo, então aqui também não é partícula apassivadora. Ou conjunção integrante, amadinho, e nem partícula apassivadora também. A letra C. Indaguei se todos... Desculpa. Indaguei se todos estavam ali. Preste atenção. Indaguei o quê? Se todos estavam ali. Será que é essa? Vamos lá. Letra D. Ele se penteou antes de sair. Ele se penteou. O que está acontecendo? Ó, tá tendo o quê? Tá praticando uma ação e recebendo uma ação. Então, também é um pronome reflexivo. Então, qual é a resposta? A resposta é a letra C. Indaguei o quê? Se todos estavam ali. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Terminando aqui a correção da atividade. E vamos ao pensamento do dia. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Tá certo? Essa mensagem eu deixo aqui para vocês, para você refletir um pouquinho. Ai, professora, eu errei. Não, amadinho, relaxem. Tenta novamente. Volte lá no material e estude, tá certo? Muito obrigada a companhia de vocês e até a próxima aula.